Mas você chama Jesus pra tudo. Ele não vai cansar de você, não? Então, eu chamo quando eu preciso de proteção, só. Não quero ficar enchendo o saco dele toda hora. Eu recebi esse questionamento umas semanas atrás. E eu falei, isso é um tema de um vídeo. Primeiro me conta, o que você acha? Como que é a sua relação com essa figura? Ou pode ser qualquer outra, tá, gente? Eu falo de Jesus porque eu tenho muita afinidade com ele. Mas pode ser seu anjo da guarda, pode ser um santo, Buda, Deus mesmo, não importa. Qual é a representação do poder superior para você, né? A questão é o quanto você chama. E aí, tem uma coisa que eu queria falar sobre intimidade, né? Intimidade. As pessoas com quem você tem mais intimidade são aquelas para as quais você conta a maior parte das coisas que acontecem, até coisas que parecem bobas que acontecem no seu dia a dia. E aí tem uma galera mais distante que só vai ficar sabendo das coisas grandes, entre aspas, que acontecem na sua vida. Como que você quer que a relação com o seu poder superior seja? Sabe? Eu acho que esse é o grande questionamento. Se eu acho que... E eu vou usar Jesus aqui, tá, gente? Porque é meu... a linguagem que eu uso no dia a dia. Mas pode ser, de novo, o Espírito Santo, qualquer representação do poder superior para você. Se eu acho que as minhas questões do dia a dia são muito pequenas para eu levar para ele, eu vou me afastando dessa essência divina que tá em mim, tá? Em última instância, não é Jesus, não é santo, não é anjo da guarda, é Deus em nós, porque tá em nós, porque nós somos nós somos parte de Deus, é o divino em nós. Então, é por isso que não cansa. Por isso que não vai ser nunca cansativo para Jesus. Eu tô chamando, parece que o homem Jesus, mas não é o homem. É essa representação do Cristo em mim. Eu tô chamando uma parte minha que sabe muito mais do todo do que essa parte consciente, essa personalidadezinha, essa máscara que eu chamo de Fausta. Fausta sabe muito pouco a respeito do todo. Fausta não sabe o que é melhor para o todo. Mas existe uma parte em Fausta, a parte crística em Fausta, que Fausta projeta na pessoa de Jesus, mas você pode projetar em quem você quiser. Mas no fundo, é isso. É a parte crística em você, que sabe muito bem o que é melhor para o todo. Essa parte que não guarda mágoas. O que é guardar mágoas, segundo o Curso em Milagres, né? Não aceitar que as coisas sejam do jeito que são. Que o roteiro tá ali com coisa. Eu já tô vendo a parte da personalidade da Fausta, porque parece que tá passando uma galera aqui em cima do bueiro, fazendo barulho. Faustinha tá guardando mágoas. Faustinha tá puta com isso. Mas o ser... que eu acesso, quando eu entro nessa frequência, quando eu peço, e foi minha oração antes de sentar aqui para ser verdadeiramente útil, esse ser sabe que tá tudo certo sempre, independente do barulho lá de fora, independente da minha, como o Eckhart Tolle chama de situação de vida, né? Como a minha situação de vida parece estar, existe sempre um lugar dentro de mim que eu tô em paz. Porque é essa parte crística que sabe que tá tudo certo sempre. E
e que tá tudo servindo ao todo. E aí um segundo ponto que eu queria trazer nesse vídeo é uma coisa que um Curso em Milagres traz que transformou assim completamente a minha relação com a oração, né? Com esse chamar Jesus. Porque para um curso em milagres, a verdadeira oração, ela não é um pedido, ela é uma entrega. Então, em vez de eu virar e falar assim, Jesus, me proteja, eu viro pra ele e falo assim, Jesus, ó, eu tô com medo aqui, ó. Tô com medo disso. E eu acho que X, Y, Z pode acontecer. E eu tenho medo da consequência H. E blá, blá, blá. E essa é a minha oração, essa é a minha entrega. Essa minha entrega. Quando eu entrego para ele todos os meus bens, eu permito, eu vou tirando essas barreiras que eu construí contra o amor, contra a parte crística em mim, e vou acessando cada vez mais ela. E aí, quando eu chego e me alinho a essa parte crística em mim, eu fico em paz. E aí, Fausta, por que você chama Jesus o dia inteiro? Porque guiança é para trazer paz, não para fazer sentido. Então, se eu chamo ele, se eu pergunto o que é para eu fazer antes de eu fazer, eu não decido por mimzinha mesmo o que quer. Independente do resultado, mesmo quando dá ruim, eu respiro, eu posso ficar revoltada, eu vou sentir o que eu tiver que sentir, tá? Se eu tiver que sentir raiva, frustração, tá? Vou sentir o que tiver que sentir. Mas independente do resultado, eu consigo encontrar rapidamente um lugar de paz, porque eu pedi guiança e eu sei que aquilo era o mais elevado, porque era aquilo que precisava acontecer para eu olhar para a raiva que tem na minha mente, para eu olhar para a frustração, para o controle e para o que mais vier. Entende? Eu começo a ficar mais em paz. E aí, voltando lá no princípio, né? Mas você chama Jesus pra tudo. Confesso pra vocês, nossa, Jesus, eu tô ficando muito puta com essa buzinação. Mas tudo bem, amém, entrego. Espero que vocês não estejam ouvindo muito. Tá vendo? Entrego. É esse movimento, ó. Em vez de eu pedir para de buzinar, eu entrego meu incômodo. Essa oração ao vivo aqui. Ó, olhei, entrego. Voltando aqui no chamar Jesus pra tudo, hoje em dia eu chamo menos até do que eu gostaria, tá? Pra ser bastante sincero. Mas quando eu entendi que eu precisava chamar, que eu precisava não, porque ninguém precisa nada, mas assim, que me era muito útil, que me era agradável chamá-lo, porque eu ficava muito mais em paz, eu comecei realmente, assim, teve um retiro que eu participei da Frequência do Amor, que eu tava assim, extremamente comprometida porque eu chamava ele pra tudo mesmo. Que roupa eu vou vestir? É pra escovar o dente agora? Que é pra fazer agora? Pra onde que eu vou agora? E foi incrível essa experiência, porque foi um retiro que eu tive a guiança de desligar completamente o celular. Eu fiquei uma semana com o celular completamente desligado, então eu não tava tirando foto, mas tudo bem, sou de menos, mas eu não tinha relógio. E as coisas tinham horário, parecia, pra acontecer, né? E eu deixei, foi incrível. Ele me acordava, alguém me chamava. E assim, foi um mega exercício de confiança nele. Nossa, foi um presente mesmo. E o desafio grande é eu trazer a experiência que eu tive nesse retiro, de confiar 100% nele e perguntar tudo pra ele,
ser 100% intuitivo em última instância, é disso que a gente está falando, para o dia a dia, para as coisas que Fausta acha que ela sabe fazer, que acha que ela tem que fazer, sabe? Então esse é o grande treino. E por isso que eu te convido a não se sentir mal de chamar Jesus o dia inteiro. Porque você não está incomodando ele, você está construindo intimidade com Jesus, a figura histórica. Não exatamente, na verdade com a parte crística em você. E que por isso que não cansa, porque é você. Ah, mas você não decide nada. Então, idealmente, porque o ego de Fausto ainda decide um tanto de coisa, mas idealmente não decido nada sozinha, porque eu vou decidir com o meu eu superior, com essa parte superior na minha mente, porque ela, sim, me traz muita paz. Então, é só pra te dizer que não, você não tá sobrecarregando Jesus, seu anjo da guarda e tudo. Mas não tem um formato, tá? Esse pedido, essa intimidade você vai criando e você vai entendendo e vivendo o que te traz paz, porque se for essa parte crítica vai te trazer paz, porque senão a gente automatiza esse chamar Jesus e aí a gente chama o ego travestido de Jesus e aí fica pesado. Então tem isso também, temos que questionar essa ideia também. E a gente segue muito, muito, muito juntos. Se permitindo ser guiado por ele da forma que fizer sentido. E essa forma sempre vai trazer paz. Você quer saber se é ele? Tem paz. Se não tiver paz, não é essa parte crítica. Beijo grande. E a salvação é agora.